A Caixa Consórcio não quer usar meu FGTS para quitação. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, é um direito garantido aos trabalhadores brasileiros, que pode ser utilizado em diversas situações, incluindo a aquisição ou quitação de imóveis. Muitas pessoas que participam de consórcios imobiliários têm o desejo de utilizar o saldo do FGTS para quitar parte ou a totalidade das parcelas do consórcio. No entanto, algumas vezes, a Caixa Consórcio, uma das maiores administradoras de consórcios do país, pode não permitir essa utilização. Neste artigo, vamos explorar os motivos pelos quais a Caixa Consórcio pode não querer usar o FGTS para quitação, entender os direitos dos consorciados nessa situação e explorar as possíveis opções disponíveis. Por que a Caixa Consórcio pode não querer utilizar o FGTS para quitação? Embora o FGTS seja um direito garantido aos trabalhadores brasileiros, existem algumas regras e condições específicas para sua utilização em consórcios imobiliários. Algumas das razões pelas quais a Caixa Consórcio pode não querer utilizar o FGTS para quitação incluem: restrições contratuais. O contrato de consórcio pode conter cláusulas específicas que não permitem a utilização do FGTS para quitação das parcelas. Essas cláusulas podem ter sido estabelecidas pela própria administradora ou estar de acordo com as normas do Banco Central do Brasil. Regras do consórcio. Cada grupo de consórcio pode ter suas próprias regras e condições para a utilização do FGTS. Algumas administradoras podem permitir o uso do FGTS apenas para contemplação por lance ou para oferta de lance, mas não para quitação das parcelas. Limitações legais. Apesar de o FGTS ser um direito do trabalhador, existem limitações legais para sua utilização, estabelecidas pela legislação trabalhista e pela Caixa Econômica Federal. Algumas dessas limitações podem impedir a utilização do FGTS para quitação de parcelas de consórcio. Direitos dos consorciados em relação ao uso do FGTS. É importante que os consorciados estejam cientes de seus direitos em relação ao uso do FGTS no consórcio. Alguns dos direitos incluem: transparência e informação. A administradora de consórcio é obrigada a fornecer informações claras e detalhadas sobre as regras e condições para a utilização do FGTS no consórcio. Os consorciados têm o direito de solicitar essas informações e esclarecer quaisquer dúvidas antes de aderir ao consórcio. Respeito ao contrato. Se o contrato de consórcio estabelecer a possibilidade de utilização do FGTS para a quitação das parcelas, a administradora é obrigada a respeitar essa condição e permitir a utilização do saldo do FGTS pelos consorciados. Acompanhamento das assembleias. Os consorciados têm o direito de participar das assembleias do grupo de consórcio, onde são discutidas e aprovadas as condições para a utilização do FGTS. É importante que os consorciados estejam presentes e participem ativamente dessas assembleias para garantir que seus interesses sejam representados. Opções disponíveis em caso de restrição ao uso do FGTS. Se a Caixa Consórcio não permitir a utilização do FGTS para a quitação das parcelas do consórcio, os consorciados ainda têm algumas opções disponíveis. Negociação com a administradora. Os consorciados podem tentar negociar com a administradora para buscar uma solução que atenda às suas necessidades. Isso pode incluir a renegociação das condições do contrato ou a busca por alternativas para utilizar o FGTS de outras formas. Consulta um advogado. Em casos de dúvidas ou disputas com a administradora de consórcio, os consorciados podem procurar a orientação de um advogado especializado em direito do consumidor para avaliar suas opções e tomar as medidas necessárias para proteger seus direitos. Transferência do consórcio. Se a restrição ao uso do FGTS for uma limitação do contrato ou das regras do grupo de consórcio, os consorciados podem avaliar a possibilidade de transferir seu crédito para outra administradora que permita a utilização do FGTS para a quitação das parcelas. Conclusão. Embora o FGTS seja um direito garantido aos trabalhadores brasileiros, sua utilização em consórcios imobiliários pode estar sujeita a algumas restrições e condições específicas. É importante que os consorciados estejam cientes de seus direitos em relação ao uso do FGTS e busquem esclarecer quaisquer dúvidas com a administradora de consórcio.
Se a Caixa Consórcio não permitir a utilização do FGTS para a quitação das parcelas, os consorciados ainda têm algumas opções disponíveis, como negociação com a administradora ou consulta a um advogado especializado. O mais importante é buscar uma solução que atenda às suas necessidades e garantir que seus direitos sejam respeitados durante todo o processo.